Glória. Hebreus, capítulo 1, de 1 a 14, e capítulo 2, de 1 a 4, diz assim a palavra: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito muito mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E em verdade, quanto aos anjos, diz: e faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que dos teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual os anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos queridos, vou fazer uma exposição desse texto que nós lemos, Hebreus 1, de 1 a 14 e 2, de 1 a 4, e como título, essa minha exposição bíblica, a grandeza do Filho de Deus. Amém? A grandeza do Filho de Deus. Por isso, quando nós vamos cantar, celebrar, louvar, nós temos que exaltar Deus, glorificá-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele nos fez. E algumas pessoas costumeiramente dizem, e de forma errada, dizem assim: o melhor de Deus está por vir. Negativo. O melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, quando alguém fala assim: irmãos, hoje vai ser a bênção que o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus virá ainda. Não, senhora, não, senhores, o melhor de Deus já veio, Ele enviou o seu melhor. E um pouquinho disso nós vamos falar aqui nessa breve meditação. Então, o livro de Hebreus, essa epístola, quando falo em livro, é uma epístola também. O que é uma epístola? Diferente de uma carta. Uma carta não é uma epístola? Também é. Mas uma carta eu posso endereçar a minha esposa, não somente a ela. Uma epístola é uma carta que eu posso endereçar a mais pessoas, uma congregação, por exemplo. Então, quando eu tenho Hebreus, quem escreveu Hebreus? É uma dificuldade, ninguém tem certeza de quem foi que escreveu. Alguns até pensam que foi Paulo, outros que não foi ele, porque o estilo é diferente, poderia ter sido outro. Então, eu não quero saber se foi Paulo, se foi Pedro, Tiago, João, sei que quem inspirou foi o Espírito de Deus. Então, o importante é que a inspiração de Hebreus é do Espírito Santo. É isso que importa para mim. A Bíblia tem em torno de 40 escritores, mas apenas um autor, que é Deus, o Espírito Santo. Então, alguns até interpretam que Hebreus é um sermão em forma de epístola, uma epístola de um sermão que foi pregado, é um sermão epistolar. Então, esse sermão, ou essa carta que chegou a nós, é uma carta que é uma carta que contém saudações, está lá em Hebreus 13, 23 e 25, as saudações. E se você pegar o versículo 3 e 22, diz: irmãos,
sei que lá, não sei que lá, escrevi, ou seja, é uma pessoa escrevendo, como uma carta que fala. Então eu quero que você observe no capítulo 1, no versículo 1, por quem Deus nos fala hoje. Olha você, observa comigo o versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Duas coisas nós temos aqui. Olha, por quem Deus fala hoje? No passado, falou de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Que pais? Lá desde o deserto, falando pelos profetas, falando pelos servos de Deus. Hoje, fala a nós por quem? Através de quem? Pelo Filho. E em que tempo? Nos últimos dias. E o que é, ou o que são, o que vem a ser os últimos dias? Os últimos dias compreende a primeira, ou da primeira à segunda vinda de Cristo. Esse período de Cristo ter vindo, morreu e ressuscitou, até ele retornar, são chamados de últimos dias. Olha bem, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, por quem Deus nos fala hoje? Estou falando da grandeza do Filho de Deus. Deus fala através do seu Filho. Tão grande é a grandeza, olha que redundância, né? Tão grande é a grandeza do nosso Deus, nosso Senhor Jesus, que Deus fala através dele. Às vezes as pessoas vêm com conversa ou com outra, eu quero saber o que o Filho está nos dizendo. Alguns teólogos até falam o seguinte: Mateus, Marcos, Lucas, João falam das coisas que ele fez. As epístolas de Paulo, Filipenses, Efésios, alguns outros ali, Pedro também, fala sobre o que ele instruiu para a igreja fazer. E Hebreus fala do que Cristo está fazendo ainda agora. Se você ler o livro de Hebreus inteiro, você vai ver a ação sacerdotal superior do Filho de Deus para a igreja, no momento, agora, nesse dia, nesse momento. Enquanto o círculo, o curso da vida corre aí, ele está fazendo, está operando, está agindo no meio da igreja, agindo na eternidade, agindo no céu, ou seja, trabalhando, continua fazendo ainda, como sacerdote soberano que ele é. Então, por quem ele nos fala? Deus nos fala pelo Filho. Importa eu saber o que o Filho de Deus falou, importa eu conhecer a palavra. Observe bem isso. Se eu estou olhando para a palavra, se eu estou falando que ele fala pelo Filho, quem é o Filho? O Filho é a revelação final dos propósitos de Deus. Qual é a revelação final? Vocês já ouviram nos últimos tempos aí, chegando falando, dizendo: olha, eu tenho uma nova revelação de Deus, e começa a instruir a igreja de um jeito ou de outro. Eu tenho uma outra revelação de Deus, mandou fazer assim, assim, agora assim, assado. Diferente do que a Bíblia diz? Não, a revelação final, soberana, poderosa e máxima para a igreja é a palavra de Deus. Se você observar, Deus fala pelo Filho. E quem é o Filho? Se você for para João, capítulo 1, de 1 a 3, vai lá comigo. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. João, Evangelho, capítulo 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo é palavra, verbo mostra ação. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Pelo verbo, pela palavra, tudo que tem começou a existir. Então não tem uma outra revelação, eu não preciso de uma outra mensagem, eu não preciso de um outro identificador para dar direções. Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso de Jesus. Por que Deus fala? Deus fala pelo Filho. E Deus fala pelo Filho porque Ele é a palavra, porque Ele é o verbo encarnado. Ele veio e se encarnou para ser aquilo que nós, para mostrar para nós o caminho e ser para nós a firmeza da verdade como igreja. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Mas a igreja só pode ser coluna e firmeza da verdade se ela estiver ouvindo a voz do Filho. Vocês estão me entendendo? Muito bem. Então, por que ele fala? Fala pelo Filho. O Filho é a revelação final. O Filho é a palavra de Deus em Hebreus 4. Hebreus, capítulo 4, vai lá comigo. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Falando dele, Jesus, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É essa palavra que é poderosa, e é essa palavra que nós, olhando para ela, olhamos para o próprio Filho, porque é essa mensagem que sustenta a igreja. Então, quando vamos pregar, eu tenho que pregar olhando para a Escritura, em cada linha, em cada frase, em cada palavra, em cada texto, em cada passagem, olhando e vendo o Filho, porque a palavra revela o Filho revela o Pai mostra o Filho derrama do Espírito, o Espírito encaminha para o Filho encaminha para o Pai mostra o Espírito. Está entendendo como que é Deus agindo através da palavra? Se eu não tenho a palavra, eu não tenho graça de Deus. Se eu não tenho a palavra, eu não tenho poder. O próprio Jesus, lá em João 6, verso 63, ele disse: as minhas palavras são Espírito e vida. Então a palavra de Deus é Espírito e vida, Ele é a palavra da vida, Ele é a palavra viva, Ele é aquele que nos dá na sua palavra tudo o que nós precisamos. O que você precisa, o que eu preciso, o que a igreja precisa, o que o mundo precisa, o que o homem fora precisa, é da palavra de Deus. O homem que não está conseguindo viver, tentando se matar, esses dias mesmo peguei muita gente tentando se matar no meu trabalho, entrando lá, tentativa de suicídio, foram vários, em poucos dias, vários tentando se matar. Por quê? O que está faltando para ele? Dinheiro? Vamos dar dinheiro para ele, não vai adiantar. Está faltando talvez um carro novo? Dá um carro novo, vai alegrar, talvez um pouquinho, mas não vai adiantar. Porque está cheio de gente com carro novo, com dinheiro, com fama, com sucesso, se matando. O que nós precisamos é da palavra de Deus. O que precisamos é de Jesus Cristo, a poderosa palavra que transforma nossas vidas, a poderosa mensagem que transforma nosso ser. Escute, primeiro, por que Deus fala? Pelo Filho, que é a revelação final, que é o Verbo, que é a palavra poderosa. Agora, quem é o Filho? Olha só comigo aqui, ó, versículo 2 em diante. Quem é o Filho? A quem constituiu o Filho foi constituído o herdeiro. Então, quem é o Filho? O Filho é herdeiro de tudo. Ele é o herdeiro e ele também é o criador. Ele é o sustentador, é o que sustenta, ele é o herdeiro de todas as coisas. Versículo 3: ele é o esplendor da glória e a imagem do Senhor Deus. Se você observar lá em João 14, 8 e 9, Filipe chega e pergunta para Jesus assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí o Senhor fala: Filipe, estou com vocês tanto tempo e não me conhecem. Quem me vê, quem vê a mim, vê o Pai. Olha o versículo 2: o qual esse Jesus, o Filho, sendo o resplendor da glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas. Quem é o Filho? Resplendor da glória, imagem expressa de Deus, sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder, que fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ou seja, ele é o resplendor da glória, ele é a expressa imagem, ele é o sustentador, ele é o poder poderoso, a palavra poderosa está dizendo, e por si mesmo ele purificou, ou seja, ele é o purificador. E tem mais, ele está sentado à destra da majestade dos céus. Então observe como dizer agora: quem é o Filho? O Filho é o esplendor da majestade soberana de Deus. Quem é o Filho? Aquele que purifica nossos pecados. Quem é o Filho? Aquele que nos purifica e nos lava. Ele tem uma palavra poderosa. Quem é o Filho? Ele é o esplendor da glória, a expressão de Deus, a expressão da imagem de Deus. Ele expressa o Senhor, e está aqui em nosso meio nesta noite, para ser cultuado, como está sendo cultuado por nós aqui. Então nós temos um lugar simples, humilde muitas vezes, ou um lugar muito amplo, lindo, conforme seja, não importa, ou na casa debaixo de uma árvore que seja, cultuando a Deus. Este Senhor está em nosso meio, sendo adorado, glorificado e exaltado. Este é o Filho. O Filho é o herdeiro de todas as coisas. Porque quando eu vou orar, eu falo com Deus: Senhor, em nome de Jesus. Por quê? Porque o Filho é herdeiro de tudo. Porque Ele é dono daquela empresa que nós queremos entrar. Ele é o dono daquela cura, daquele milagre que precisamos. Ele é o dono daquele socorro que nós precisamos. Ele tem tudo em suas mãos. Basta Ele querer, Ele entrega para nós. Seja feita a sua vontade. Mas se a sua vontade for nos conceder, ninguém jamais vai impedir Deus agir. Porque agindo Deus, quem vai impedir? Estão entendendo quem é esse nosso Senhor? Feito muito mais excelente do que os anjos, quando perdoou, mais excelente nome do que os anjos. Mas, gente, eu já vi nesses últimos tempos gente colocando até cadeira no púlpito para o anjo sentar. Já viram isso? Que bom que vocês não viram, mas eu tive o desprazer de ver. Aqui não posso sentar ninguém, que aqui é a cadeira do Miguel,
do Gabriel, do Rafael, do Beleléu, de tudo quanto é Léo que você pode imaginar por aí, porque há uma maluquice no meio do povo. Se falar que está um anjo entrando aqui, dá uma rajada de língua estranha, pula a rodopia, vira por cima do pescoço, passa por cima do telhado, cai no lado e volta. Agora estou falando que o maior está aqui, que o Senhor, a expressão da glória de Deus está aqui, e aí você pode adorar mesmo, porque esse está aqui de verdade, de fato. A expressão maior está aqui, Jesus Cristo, cultuado e adorado por nós, aquele cujo nome está acima de todo nome, acima dos anjos, que muitos querem cultuar e celebrar, mas nós temos o Senhor, que é Criador dos anjos, é Deus, nosso Criador e também dos anjos, aleluia. Observe o que diz o texto: feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que os anjos. Olha o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos 4, vamos comigo lá, Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Nesse nome que nós somos salvos, é nesse nome que nós temos condições de viver, é nesse nome que alcançamos tudo o que precisamos. Por isso que eu falo, em nome de Jesus, abrimos o culto em nome de Jesus, nós adoramos a Deus em nome de Jesus, nós oramos e pedimos em nome de Jesus, nós celebramos a Deus, agradecemos o alimento, ó Deus Pai, te agradecemos em nome de Jesus, porque este nome está sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre a sua vida. É neste nome que os demônios correm, é nesse nome que a doença sai, é nesse nome que nós somos alcançados com salvação. Não há outro nome dado entre os homens debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Olha comigo o que está escrito lá em 1 João capítulo 1, versículo 12. 1 João capítulo 1, está antes do Apocalipse. Você vai para o Apocalipse e volta um pouquinho, vai chegar em Judas, um pouquinho mais, você vai voltar e vai chegar em 1 João, terceiro, segundo, 1 João, em ordem, voltando, né? 1 João 1, e o versículo 2, perdão, 1 João 2, versículo 12. 1 João 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Está entendendo isso? Filhinhos, estou falando de criancinha, era uma forma de João falar com a igreja. João já estava ali, já com seus 90 em Terelé, e ele falava aos salvos, aos santos, filhinhos, o jeito amoroso de falar: eu vos escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Ó, pastor, quando é pelo sangue de Jesus, é claro que é o sangue dele que purifica. Aqui em João está escrito assim, versículo 7 aqui, mas se andar, 1 e 7, mas se andar na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue que purifica, mas o sangue é de quem? É de Jesus. Qual é o nome de quem tem o sangue? Jesus. Então nesse nome nós alcançamos salvação. Quando vamos evangelizar, vamos pregar, vamos em nome de Jesus. Quando a igreja está adorando a Deus, em nome de Jesus, é nesse nome que nós alcançamos graça, poder e salvação. Olha comigo Atos 10, verso 43, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. Olha o que diz. Atos 10, 43. Olha só o que diz. A este dão testemunho todos os profetas, esse Jesus, de que todos que nele creem receberão o perdão dos seus pecados, ou dos seus pecados, pelo seu nome. É nesse nome que nós estamos firmados. É nesse nome que nós estamos aqui adorando a Deus nesta noite. É nesse nome que nós entoamos louvores a Deus. É nesse nome que nós chegamos diante dele em louvor, em adoração, porque esse nome é o nome poderosíssimo, é o nome mais poderoso que possa existir em todo o universo. Porque, verso 5 agora de Hebreus 1, verso 5. Vou ler de novo 4 para seguir com o 5. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Ora, não falou isso a anjo, mas falou ao filho. Queridos, olha para cá um pouquinho. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são independentes um do outro. É uma doutrina difícil
lutada com muito afinco por grande servo de Deus desde o primeiro século. Como é que pode? Se o pai está dizendo que não gerou o filho, mas os anjos não gerou o filho. Aqui, queridos, a geração, o filho veio encarnado, correto? Se fez carne. Mas ele já era antes de ser carne, já existia antes de ser encarnado. Então, quando você fala Jesus, é a parte humana. Quando eu falo Cristo, Messias, ungido, é a parte divina dele. Ou seja, ele é Jesus, não é sobrenome, Jesus Cristo. É Jesus o Cristo. Dentro da teologia, nós temos uma linguagem que fala sobre esta passagem, fala sobre essa questão, onde Cristo é 100% Deus e 100% homem. E ele não falou o Senhor Deus Pai com o anjo que gerou agora com o filho que veio morrer por pecadores. Claro que não. Mas do filho, ele disse assim: eu te gerei hoje. Nenhum dos anjos, mas o filho sim. Nem que ele é gerado, ele existia. Mas agora, como filho de Deus, para ser encarnado e fazer a expressão dessa epístola, está apresentando a grandeza do Cristo que veio, que morreu, que foi a oferta, o ofertante, o sacrifício, o sacrificador e aquele que se despiu para se fazer humilde, para morrer por pecadores. Então nós olhamos para esse texto e diz: porque qual dos anjos disse, verso 5: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e tu serás meu filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: a todos os anjos de Deus o adorem. Agora, introduzir o filho do mundo agora como homem para morrer por pecadores, e todos os anjos vão ter que adorar, porque ele é maior que os anjos, soberano aos anjos, é Senhor Deus, é criador desse também, porque tudo que existe, existe por conta e por causa dele. Então nós podemos exaltar a Deus por causa desse Deus e desse Filho amado que veio morrer, que veio para nós. E nós vemos no versículo 8 agora, 7 agora: e em verdade, quanto aos anjos, diz que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Então os anjos são ministros mesmo de Deus, são como labareda de fogo. Mas, verso 8, do Filho diz: ó Deus. Isso aqui é para você pegar o testemunho de Jeová. Pega esse texto aqui, ó, e mostra o testemunho de Jeová. Mas do Filho, o Pai diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Está entendendo isso aqui? Do Filho que é maior que os anjos vão adorar, o Pai diz: ó Deus. Está entendendo? Jesus Cristo é Deus. Do Filho diz o Pai: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o teu trono, cetro de equidade é o teu cetro, é o teu reino, com equidade, ou seja, não tem impiedade, não tem pecado, não tem erro, não tem engano, não tem engano, não tem frieza, não tem imunidão, não tem pecado. É um cetro de equidade. Agora, eu quero que você preste atenção. Eu falei quem é, eu falei por quem Deus fala, um pouquinho de quem é Deus, de quem é o Filho é maior que os anjos, o Filho tem um nome acima de todo nome, o Filho é o que purifica, é o esplendor da glória de Deus, expressa a imagem do Criador, o Filho é adorado pelos anjos e o Filho é Deus, correto? Tudo aqui nesse texto. Agora, o versículo 9, olha o que diz. Aqui vai falar do seu rigor, do rigor de servir a Deus. Queridos, ontem eu ouvi uma frase, eu dei uma escapadinha no meu trabalho, na hora do meu jantar, e fui ali na sede, ouvi um pedacinho da mensagem, e uma frase. Quando você vai pregar, eu fico observando cada sílaba que você fala, para eu aprender, nem para eu criticar, para eu aprender. E eu não vou você, irmão pastor Aquiles, é mais perigoso servir a Deus do que guerrear nos campos. E já tenho uma mensagem preparada nesse tema aí agora que encaixou mesmo. Porque é mais perigoso, porque o nosso Deus é um fogo que consome. Eu falei aqui quarta-feira pregando. Nosso Deus é um Deus que é um fogo consumidor. Então às vezes nós brincamos com Deus. Nós falamos assim muitas vezes que Ele quer salvar o pecador, e Ele quer mesmo, Ele salva quem Ele quer, assim por diante, aquela coisa toda. E às vezes nós ficamos assim, brincamos com Deus, e num momento ou outro nós olhamos para a igreja, e talvez no momento de falta de consciência ou de compreensão, porque quem morreu pelo pecador foi Jesus. E às vezes nós falamos: quem quer ficar bem, quem não quer, vai embora, a porta está aberta. Não é assim não, querido. A igreja tem um dono, e esse dono é perigoso. Porque
dono é perigoso, porque o homem mais perigoso aqui na face da terra, ele pode matar, irmão Carlos, e acabou. Matou, deu um tiro, deu uma facada, deu um golpe de karatê, jiu-jitsu, matou, pronto, e aí? Só, não é nada. O nosso Deus, diz a palavra do Senhor, Jesus falando, temei a Deus, porque Ele pode ainda matar e lançar a alma no inferno. Esse sim eu tenho que ter medo, desse Deus eu tenho que temer. Estão me entendendo, querido? E às vezes nós falamos, se quer sair, sai, que agora vai, não é isso não, querido. Nós estamos aqui para trazer, para que a casa se encha. Lá em Lucas 14, o Senhor mandou sair pelos valados, pelos cantos, chama o povo, para que a minha casa se encha. Então nós estamos aqui para que a casa de Deus se vazia, para que ela se encha de pessoas e que as pessoas sejam cheias de Deus. Então nós temos que encher a casa com pessoas e as pessoas serem cheias de Deus, porque o dono da obra é perigoso, meu querido. Eu falei aqui, aqui no lugar que eu preguei, já há pouco tempo, dizendo que Deus ele é perigosamente santo. Nós estamos falando de um Deus que ele pode matar o homem e lançar a sua alma no inferno. Esse Deus eu vou temer, esse é perigoso, e é esse que nós servimos. É esse que é o dono da igreja, é esse que nós louvamos, é esse que exaltamos, é esse que nós cantamos agora há pouco aqui várias canções em adoração e louvor a Ele. Agora observe o que diz o texto: amaste, falando do filho, verso 8: mas o filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Está falando de Cristo com o cetro de reino, de rei. O que é o cetro? Lembra lá no livro de Esther? Quando Esther precisava entrar e falar com o rei, e aí Mardoqueu, né? Algumas falam Mardoqueu, outros falam Mordecai, o tio dela, o primo dela, né? Vai lá e fala com o rei assim, assado e tal, pediu para ele sobre isso aqui. Aí se o rei não estendesse o cetro, ela podia ser morta. Quando ela chega bonita e tal, foi feita ali, a primeira mulher dele desprezou, e ela foi tirada divorciou dela. Aí essa segunda, que é a Esther, né? Hadassah, na verdade, quando ela chegou, o rei estendeu o cetro. Bom, está tranquilo, porque o cetro era autoridade. Chegou, apontou o cetro, pode vir, pode matar. Então o texto diz assim, ó, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Agora fala dele, olha só o cuidado que nós temos. O reino aqui tem um rigor. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Está falando do Filho, desse Jesus que nós adoramos aqui. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, falando do Pai agora, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Vem comigo. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles com roupa envelhecerão. Presta atenção. Está falando do cetro dele, os reinos dele, o trono dele, o reino dele, é um reino de iniquidade. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Muitas vezes, erradamente, erroneamente, enganosamente, nós falamos assim: Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Já ouviram isso? Aqui tem um mistério tão profundo, tão grande, irmãos. Como é que Deus ama o pecador e não ama o pecado, se o pecado está no pecador? Raciocina. Vamos raciocinar a Bíblia. A Bíblia é razão. A palavra de Deus é raciocínio, é razão. Tem que ser razoável. Vamos apelar para a razão. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas se o pecador tem pecado, e o pecado que Deus odeia está no pecador, ele só é pecador por causa do pecado, como é que faz? Olha comigo, Salmo, vai comigo lá. Salmo 5, 4 e 5, vamos lá. Salmo 5, verso 4 e verso 5. Glória a Deus. Se eu não conseguir terminar aqui, eu preparo ela e continuo depois de novo, não estou com pressa. Bom de pastorear isso, né? Pode pregar em série, 5, 6 sermões. Glória a Deus. Salmo 5, verso 4, verso 5 diz assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista.
odeias a todos que praticam iniquidade. E agora? Meu marido, como é que ele resolve isso, meu marido? Certo de iniquidade é o certo do teu reino. Ele ama a justiça, mas odeia a iniquidade. Aí o pai, por causa disso, ungiu, derramou óleo de alegria no filho. E diz o texto na sequência que esses aí, versículo 11, vão perecer. Todos como roupa vão perecer. Aqueles que. Como que nós resolvemos essa situação? Ele disse que o filho é por quem Deus nos fala hoje. Ele disse que o filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão máxima do Senhor, o nome soberano e assim por diante, etc. Mas está aqui um rigor. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E agora? Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Como é que vamos resolver essa situação agora aqui? Efésios 2, verso 1 diz: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E agora, como que eu faço, irmão Ronaldo? Se eu sou um pecador, porque o pecado habita em mim, Deus ama o pecador? Ama, mas eu odeio o pecado. Mas ele ama o pecado, mas o pecador tem pecado e só é pecador por causa do pecado. Como que eu resolvo? Olha que coisa. Não tem um negócio estranho aqui? Deus ama o pecador? Deus ama o pecado? Não. Então, se Deus não ama o pecado e o pecado ama o pecador, como que eu vou conseguir resolver isso? A Bíblia nos fala, olha comigo lá mesmo em Salmo, não marquei aqui, mas me veio à mente agora, ver se eu acho rapidinho aqui. Salmo 11, que falha a memória, ou é 9, eu vou achar aqui, rapidinho, eu não marquei, mas veio na minha mente agora, eu vou comunicar com vocês essa instrução. Aqui, é 7. Salmo 7, de 11 a 13. Olha o que está escrito aqui. Salmo 7, de 11 a 13. Presta bem atenção. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Só aqui já dá uma travada na mente. Deus julga o justo e se ira com o ímpio. Quem é justo? Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, onde está? Lá em Romanos 3 diz: não há um justo, nenhum sequer, ninguém que busca a Deus, não há ninguém para buscar a Deus, que todos pecaram, estão mortos em ofensa e pecado. Como que eu resolvo agora a situação? Irmão Benedito, olha bem, Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. A nossa impiedade estava debaixo da ira de Deus, irmã Regina. O nosso pecado, nossa rebeldia, rebelião e pecado, e o homem lá fora sem Deus, está debaixo da ira de Deus. O homem sem Deus, nós sem Deus, estamos debaixo da ira de Deus. Deus não deu irada contra o pecado. Agora, presta bem atenção: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, verso 12. Já tem armado o seu arco, está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. E agora, meu Deus, como que eu resolvo isso? Se eu sou pecador por causa do pecado, Deus odeia o pecado, eu estou debaixo de ira por causa do pecado. Mas, observe agora aqui, o texto vai nos informar, no versículo de número 1 do capítulo 2. Eu vou pular para ele, depois eu volto aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, mais prudência, mais atenção, mais cautela, mais cuidado, mais ênfase. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum desviemos delas. Verso 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, a toda transgressão e desobediência recebeu a justa contribuição, ou retribuição, perdão, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Vem comigo para eu fechar esse sermão aqui. Deus odeia a iniquidade, mas ama a justiça. Eu vou ler agora Hebreus 1, versos 12, 13 e 14, que eu não tinha lido. E como um manto nos enrolarás,
os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual os anjos disse jamais: assenta-te à minha destra e até que ponha os inimigos debaixo dos cabelos dos seus pés? Mas não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Preste atenção. Se eu estou dizendo aqui que Deus odeia o pecado, e o pecado está no homem, e o homem é pecador por causa do pecado que está nele, então o homem está debaixo da ira de Deus. Agora, o texto nos informa também, o versículo 14: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a Deus, falando dos anjos, a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Se estavam debaixo da ira, quando eu falo Deus quer salvar o pecador, Deus tem um plano de salvação, salvação do quê? Salvação de quê? E salvação de quem? Essa pergunta que tem que ser feita. Quem está marcando o papel, para você ver uma caneta de papel aí, anota. Deus tem salvação. Salvação de quê? De quem? Como? De quem você salva? Olha, existe um plano de salvação. Salvação de quem? Não, vai salvar você do diabo. Não, o diabo não é maior que Deus, irmão. Eu não falei agora há pouco? Temos que temer a Deus que pode lançar o corpo morto ali, a alma no inferno. Não falei agora há pouco, citei agora aqui, lá no livro de Lucas. Então, o que está dizendo aqui? Observe o capítulo 2 e vou fechar. Portanto, convém-nos atentar com diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ora, nós somos alcançados pela salvação. Deus nos tirou debaixo da ira. Vai lá para João, para Romanos, capítulo 6. 5. Romanos 5. Corre comigo para Romanos 5. Romanos, capítulo 5. O homem sem Deus, ele está debaixo de ira por causa do pecado. Deus está irado contra o pecado. E logicamente o pecador está debaixo da ira de Deus. É óbvio. Não tem outro caminho. Mas olha comigo agora Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós somos? Agora somos justificados por Deus. Lembra aquela hora? Ele ama a justiça. Quem é justo? Aquele que ele foi justificado pelo Senhor. Deus nos justificou pelo seu sangue. Lembra do nome de Jesus que nós somos salvos? Alcançamos salvação pelo nome, por causa do sangue que purifica. Hoje, meu Maria, nós temos paz com Deus pelo sangue remidor de Jesus Cristo. Não temos mais que ter esse dia de agora. Agora estamos guardados pelo nome de Jesus. É no nome de Jesus que a igreja é guardada, lavada, remida no seu sangue, e podemos ter paz quando Cristo vier. Quando se manifestar, os ímpios vão correr, vão tentar fugir, mas vão ser tratados com juízo terrível, condenatório. Mas a igreja não. Por quê? Porque há uma grande, tamanha salvação da parte do Senhor. Olha o que diz aqui em Hebreus, versículo 3 de Hebreus 2: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como vamos escapar? Atentando para essa salvação, a salvação que começou com Cristo lá na cruz, derramando seu sangue, derramando a sua alma, derramando a sua vida na cruz. Agora temos paz com Deus e somos justificados pelo seu sangue. Este vigor, este poderoso vigor com que ele trata, porque o amor de Deus é na mesma medida do seu juízo, de maneira que agora nós temos paz com Deus. Olha comigo Romanos 8 agora, Romanos 8, verso 1. Eu li o 5, agora Romanos 8, verso 1. Olha o que diz. Olha o que diz. Eu quero que você fique em pé nesse momento, para nós fazermos essa leitura aqui e já encerrarmos nessa noite. Olha o que diz Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha esse nome aqui. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora nós temos uma justificação diante do Senhor, da parte de Deus, diante de Deus, para a glória de Deus, e podemos ter debaixo de Deus esta proteção, esta guarida, esta guarda, esse socorro. Não há mais condenação, não há mais o que possa nos condenar. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo
o Espírito. Amém, meus queridos?